Então, pessoal, eu vou fazer um comentário sobre um artigo que eu li da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde pesquisadores verificaram que, através da eletrocefalograma, ressonância magnética e o PET, eles identificaram um padrão específico no cérebro, onde pessoas hipnotizadas mudam alguns padrões cerebrais. Mas antes eu quero destacar que, para entender o que é hipnose, temos três teorias básicas. Uma comportamental, que considera a hipnose como pressão social. Isso nos livros de psicologia, muitos livros vão destacar isso. Já outros livros, não na área da psicologia, mas na área entre os estudos hipnóticos, você vai descobrir algumas teorias de não estado, que é muito baseado na hipnose ericksoniana, onde não há um estado especial do cérebro. Certas situações do cotidiano faz a pessoa entrar num estado hipnótico, como assistir um filme, ler um livro, que você entra em fluxo e esquece tudo que está ao seu redor. Andar de bicicleta, onde você não está mais naquele ambiente, você está viajando em outro lugar. Isso é a teoria de não estado. Mas foi identificado também pela neurociência que esse estado, geralmente quando você está estudando lá e prestando atenção e depois você muda, você está em outro ambiente, é como se estivesse em outro ambiente e o professor está lá blá 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 blá, você não está absorvendo nada porque você está viajando mentalmente. A neurociência identificou que isso é o estado padrão, ou seja, uma rede neurológica que se ativou. Eles chamam ela de rede default. Então, dá para se entender que a teoria de não estado, ela tem suas contradições, porque realmente é um estado diferente. E na teoria clássica, é defendido que é um estado diferente, é um estado cerebral padrão diferente. Isso, se você pesquisar lá na Universidade de Stanford, Spiegel, atualmente, 2016, 2017, ele identificou através da ressonância magnética funcional e do eletroencefalograma um padrão específico depois da indução hipnótica, onde regiões do singular posterior é muito mais ativado e várias regiões do cérebro elas são desativadas. É como se fossem desativadas, porque na verdade os neurônios são excitação e inibição, excitação e inibição, excitação e inibição. Então há certa inibição de áreas cerebrais e há excitação muito mais ampla no singular posterior, juntamente com o córtex pré-frontal. Bom, eu vou fazer uma leitura breve de um artigo que foi feito no programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde a médica Célia Martins Cortez, ela apresentou, onde ela destaca que a hipnose pode ser entendida como uma indução guiada por vários estados de consciência, com aumento da sugestionabilidade e diminuição da vigília ambiental, e várias mudanças na percepção, emoção, pensamento e comportamento. Aí ela destaca que ela usou várias bibliografias, parte de que ela fez testes com animais, mas dentro da hipnose humana, ela fala como acontece em laboratório com eletrocefalograma de animais em estado de imobilidade tônica por vários minutos. O eletrocefalograma de humanos adquire um padrão característico do relaxamento mental após alguns minutos de indução hipnótica, mostrando um aumento gradativo da atividade baixa frequência
abaixo de 8 Hz e alta voltagem. Além disso, também ocorre diminuição do tônus muscular e da frequência cardiorrespiratória, sendo essas respostas dependentes da intensidade da estimulação indutiva e da suscetibilidade hipnótica do indivíduo. Embora parecido com o sono, devido à imobilidade e à baixa capacidade de resposta reflexa, o estado de hipnose se distingue fisiologicamente daquele pelo aparecimento de uma série de fenômenos espontâneos ou decorrentes de estímulos verbais ou de outra natureza. Inicialmente, o ritmo eletroencefalograma é típico do repouso vigília, ritmo alfa e muitas vezes teta. O aprofundamento do estado de hipnose é facilmente identificado no eletroencefalograma pela extensão do sincronismo observado que normalmente acompanha atividades de baixa frequência e alta voltagem. Sincronismo resulta de atividades sinápticas coincidentes, sincronizadas de uma grande população de neurônios e vários tipos dentro de uma rede neural. Já o eletroencefalograma desincronizado caracteriza por um ritmo de alta frequência e baixa voltagem, sendo o tipo da vigília de olhos abertos. O que ela quer dizer aqui é que no momento que a pessoa recebeu a indução hipnótica e está entrando no estado, há uma sincronização das sinapses, porque normalmente, quando nós estamos em vigília, por exemplo, agora estou completamente em vigília, todo o cérebro está funcionando paralelamente, todo ele paralelamente. Logo, como ele está paralelamente, há uma desincronização de sinapses. Elas não estão trabalhando focadas, elas estão alternando entre, eu costumo comparar o processamento cerebral a processos de um computador, que há primeiro plano e segundo plano. Logo, no estado que a gente está usualmente, há uma desincronização, ou seja, há uma alternância entre primeiro e segundo plano, atenção e, vamos dizer assim, e o que tira a sua atenção? São processos de atenção. Quando você está atento a algo, você está em primeiro plano. Só que algo que tira a sua atenção, você vai para o segundo plano. E tem processos, fora esses dois, primeiro e segundo plano, tem muitos processos que estão rodando paralelamente, você não percebe. Então, quando ela fala que a sincronização, no momento da hipnose, a sincronização sináptica, regiões de segundo plano são inibidas e o processo de atenção ele fica muito mais sincronizado, você fica muito mais atento. Bom, quanto mais intensa a atividade mental na vigília, maior o grau de desincronização do eletroencefalograma. É importante lembrar que episódios de desincronização também ocorrem no meio de um traçado de sincronizado, no sono profundo. Por exemplo, o ritmo de base é de baixa frequência e alta amplitude, ou seja, de alto sincronismo. Mas isso, alto sincronismo quando você está dormindo. Quando você está dormindo, há um alto sincronismo, porque várias regiões do cérebro são inibidas. Ou seja, de alto sincronismo, mas faixas de desincronização surgem nos episódios REM, de rápido movimento, diferenciando do sono paradoxal. O estado hipnótico não apresenta os típicos episódios de REM, nem os movimentos físicos dos membros. O que ela quer dizer nesse ponto aqui é que quando você está dormindo, as ondas cerebrais ela parecem muito com as ondas que você está hipnotizado, inclusive a sincronização sináptica. Porém, no meio dessa sincronização, quando você está dormindo, há os períodos de sonho. Nesse período de sonho, há uma desincronização, é como se tivesse acordado. Então ela quer dizer que isso acontece quando você está dormindo. Sincronização e desincronização quando você está sonhando. Mas esse padrão de desincronização no meio da sincronização não aparece quando a pessoa está hipnotizada. Como mencionado anteriormente, apesar da imobilidade muscular de variado grau de tonicidade, indivíduos hipnotizados preservam a capacidade cognitiva, estando em estado de atenção de alto poder seletivo. Isso eu não preciso nem falar. Bom, aqui embaixo ela fala: na hipnose, a atenção intensa
parece ser o resultado do desligamento, ela coloca inclusive entre aspas, o desligamento temporário de áreas do córtex frontal, permitindo o controle do nível da consciência e regulação da atividade corrente. Mas quando sugestões ou instruções verbais são feitas, importantes mudanças no grau de sincronização do eletroencefalograma aparecem. Ou seja, o que ela quis dizer, quando a pessoa está hipnotizada, algumas regiões, porque o córtex pré-frontal ele tem muitas e muitas funções, algumas regiões são inibidas. E quando há uma sugestão ou instrução para a pessoa sentir, ver ou executar, regiões do córtex pré-frontal são reativadas novamente para que haja execução. Aí ela cita Ranville e fala que estudaram as variações do estado dos padrões do eletroencefalograma e as alterações na perfusão sanguínea durante o relaxamento hipnótico e sugestões hipnóticas. No relaxamento hipnótico, um aumento da atividade delta foi registrado no eletroencefalograma da região occipital, traduzindo naturalmente a diminuição da excitação nessas áreas pelo fechamento dos olhos. Já a análise de imagens de PET, Positron Emission Tomography, mostrou um incremento no aporte sanguíneo dessa mesma região, refletindo um aumento metabólico devido à imaginação visual, que é uma das técnicas mais empregadas na indução hipnótica. O que ela quis dizer? Que o eletroencefalograma ele registra uma diminuição na excitação dos neurônios do lobo occipital quando você fecha os olhos. Quando você fecha os olhos, há uma diminuição da excitação dos neurônios nessa região. Porém, olhando as imagens do Positron Emission Tomography, que ela analisa o quanto a célula está consumindo de energia, eles verificaram que, mesmo que nessa região os neurônios estão praticamente inibidos, diminuindo a sua ação, há um aumento na atividade da célula. Ou seja, ela está consumindo oxigênio sanguíneo ali naquela área. Isso é importante dizer, e é legal, porque ela usou, os testes são usados com vários tipos de aparelhos, porque um aparelho não consegue ver tudo que acontece. Isso é muito legal. Além da mudança na perfusão occipital, aumentos do fluxo sanguíneo também foram identificados na parte caudal do sulco singular do hemisfério direito e bilateral nos giros frontais inferiores, enquanto no lobo parietal inferior do hemisfério direito, pré-cutâneos e giro singular posterior do hemisfério esquerdo, ocorreram quedas no fluxo sanguíneo. Quando sugestões verbais para alteração da percepção visual foram feitas durante a hipnose, os autores verificaram um aumento abrangente do fluxo sanguíneo em regiões do córtex frontal, predominantemente no hemisfério esquerdo. Só a título de conhecimento, o hemisfério esquerdo ele tem áreas como especializadas para compreensão e geração de palavras. Ou seja, quando sugestões verbais para alteração da percepção visual foram feitas, houve uma mudança, um aumento abrangente do fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal do lado esquerdo. Exatamente nessa mesma região aqui que é processado a linguagem e a compreensão. Como no córtex parietal posterior medial e no lateral, tais aumentos do fluxo sanguíneo abrangeriam parcialmente regiões
durante o relaxamento hipnótico, apresentando decréscimos do fluxo. As mudanças vinculadas à alteração da percepção visual parecem estar refletindo o efeito de mediação verbal das sugestões sobre a memória de trabalho e os processos top-down. Na dinâmica da reinterpretação da experiência perceptual, atividades atribuídas principalmente a áreas frontais parietal do hemisfério esquerdo, o processo top-down diz respeito à integração cortical que resulta na percepção visual, ou seja, a interpretação e o reconhecimento de imagens com base em experiências passadas. Ou seja, quando foi feita a sugestão para mudança de percepção visual, houve um aumento na busca da memória de trabalho por experiências passadas, ou seja, foi buscado memórias para que seja sobreposta naquilo que a pessoa estaria percebendo, na verdade. É bizarro isso. Uma coisa interessante, também, como eu estava lendo outro artigo sobre dor, que os pesquisadores eles identificaram que no momento da dor, isso é bem interessante, no momento da dor, no eletroencefalograma, havia inibição na área de interpretação da dor, inibição dos neurônios. Porém, com o positivo tomográfico, eles identificaram um aumento da perfusão sanguínea, ou seja, a célula ela recebeu o estímulo da dor, porém ela não excitou o grupo de neurônios que interpreta a informação. Ou seja, a percepção ela subiu até o cérebro, que é onde há a interpretação, e no lugar que nas células que chegaram à percepção de dor, na hora da interpretação, ela é como se estivesse inibida ou desligada. Mas a célula trabalhou porque ela pediu mais sangue para poder usar o oxigênio do sangue, porém ela não disparou na rede de neurônios específicas que faz a interpretação da dor. Isso é bem interessante. Bom, eu vou deixar esse artigo aqui embaixo porque o tempo já está bem avançado. Espero que você tenha gostado. É um artigo muito interessante que ok? Espero que vocês tenham gostado e até mais.